ouvido falar de Jesus muitas e muitas vezes, mas eu não conhecia Jesus realmente. Tinha ouvido falar sobre Nossa Senhora, sobre quem ela era dentro da Igreja Católica, qual o lugar dela dentro da Igreja Católica. Só que eu tinha aquelas dúvidas, né? Eu tinha dúvida de todo mundo, eu tinha um relacionamento não muito bom, assim, né? Não era um relacionamento muito bom, e isso era refletido pelo relacionamento com a minha mãe. Eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, né? Então, isso refletia muito. Aí, um belo dia, mandaram uma imagem. Eu tinha muito problema com imagem, cara, porque eu ouvia muita gente falando, né, de idolatria, cara. Mandaram uma imagem da RCC. Um evangélico dentro da igreja católica. Eu era tipo um protestante. Lá dentro pra dentro da minha casa, uma imagem desse tamanho, assim. Minha mãe tinha as imagenzinhas dela, mas uma desse tamanho. Eu falei, cara, onde eu vou colocar isso aqui? E um quadro de São João Paulo II, que na época não era santo ainda, era beato. Maravilhoso. Maravilhoso, inclusive. E aí eu coloquei lá no meu quarto, pendurei, né, pra deixar bonito. Se alguém fosse lá, eu não ia ver que não tava mal cuidado, né? Aí falei, cara, eu tava passando por uma crise, e eu ia aumentar o meu alargador. Vocês podem olhar a orelha dele. Eu tava, ele voltou. Mas fechou, tá Ele voltou zerado, muito, né, porque era do tamanho de uma tampa de refrigerante. Não fecha mais que isso, você estagnou agora, assim. Isso. E aí eu fui na frente do espelho, assim, e coloquei um negócio, era tipo um canetão, só que maior que uma caneta, assim, que fui colocando, e daí rasgava, sangrava, escorria sangue. Aí eu passei pela Sangue cozinha. de Cristo. A minha mãe tava na cozinha, assim, ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas, assim. O que você tá fazendo? Eu ignorei, fui lá no banheiro, dei uma lavada, voltei. Na hora que eu cheguei na frente do espelho do meu quarto, assim, que eu olhei aquela cena. Cara, tudo bem, eu achava muito maneiro, muito legal e tal, só que eu tava me dilacerando. Eu tava me arrebentando. Aí eu olhei pra imagem de Nossa Senhora, eu lembrei da minha mãe. Aí foi um lapso de emoção, com culpa, com o Espírito Santo chegando, e eu comecei a chorar, e eu arranquei tudo aquilo. E sempre que eu tirava, que eu decidia tirar, eu tirava e guardava. Aí logo voltava, eu colocava tudo de novo, e é isso mesmo. E sempre por um ato de rebeldia. Isso hoje eu entendo, na época eu achava que não, mas hoje eu vi que era um ato de rebeldia. Quando eu tava bravo com alguma coisa, eu ia lá e colocava tudo de novo. Olha só, e eu não percebia. Aí eu peguei e falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Talvez pra outras pessoas faça bem ou não faça diferença, pra mim não tava fazendo bem. Eu peguei e ranquei tudo, assim. Passei pela cozinha, olhei pra minha mãe. Peguei todos os meus piercings, fiz voar longe, joguei. Aí nessa mesma noite eu cheguei na cama e falei, vou acender uma vela pra essa imagem de Nossa Senhora. Acendi uma velinha lá. E eu sempre ouvia falar sobre um cheiro de rosas, quando Nossa Senhora se manifestava no lugar. Que o cheiro dela era de rosa. Que era um cheiro de rosa, um perfume de rosa, e eu nunca senti. Porque eu tinha rinite, sinusite também, eu acho que se eu sentisse eu ia começar a espirrar tudo, e eu nunca senti esse cheiro. E aí, nesse dia, eu tava muito triste, porque afetava, era uma coisa que eu gostava, vi minha mãe e tal. E eu falei assim, eu comecei a falar no meu quarto, assim, falei, ai, Jesus, quem que é essa mulher que me apresenta? Eu queria sentir esse cheiro de rosa e tal, e nada, né? Então eu comecei a chorar, em posição fetal no meu quarto, assim. Deitei na minha cama, assim, chorar, igual criança mesmo, chorar trancado. Minha mãe não ia abrir, né? Morrendo de vergonha, minha mãe me vê chorando. Chorando. E eu falo, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu já comecei a potencializar aquilo que eu tô fazendo com a minha vida. Nisso, o quarto foi tomado. Mano, eu não sei explicar. Mas o quarto foi tomado, assim, por uma presença. Uma presença. Eu não vou dizer pra você que na hora eu sabia, não, é Nossa Senhora, isso aqui. Não sabia na hora, foi uma presença. Como é que eu posso explicar? O sentimento foi, vamos falar de sentimento, né? O arrepio. O arrepio começou de fora e, cara, eu nunca tinha sentido aquilo. O arrepio começou a entrar. Ao invés de simplesmente passar, ele deu pra fora e ele começou a entrar. Eu senti meu corpo inteiro estremecer, assim. E lá dentro, e eu chorando muito, aquele choro desesperado. Minha alma sentiu uma calma. Uma calma. E eu olhei assim pra imagem do Imaculado Coração de Maria, assim. E eu fiquei olhando pra imagem, aquela calma. E aí eu entendi o que era o verdadeiro cheiro de rosas. Não era um cheiro pelo olfato, é um cheiro sentido na alma. E aí naquela hora eu entendi que era o mesmo cheiro que Jesus sentia quando ele era pequeno, Nossa, quando ele estava triste, quando ele chorava. Porque, cara, Jesus, ele era humano, ele era um ser humano, ele 100% Deus, mas 100% homem. Então ele teve que aprender a andar, quem ensinou foi Nossa Senhora.
Ele teve que aprender a falar, porque ele não saiu do ventre de Nossa Senhora já e aí, galera, falando pra 300 vocês. idiomas. Tudo bem que ele era Deus, mas ele precisou aprender a falar. Precisou aprender a caminhar. Os primeiros passos foi de Nossa Senhora. Quando ele se machucava, quem tava lá pra acalmar ele era ela. Aquele cheiro do cabelo de Nossa Senhora. Então eu senti tudo isso aquele dia. Aí eu peguei o meu violão no meu quarto, assim. Era um Takamine pretinho, assim. E eu comecei. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. E eu fiquei cantando aquilo, cara. E aquilo foi tomando meu quarto, assim. Depois eu saí, eu nunca... Já veio, bichinho. E eu nunca tinha dado um abraço de verdade na minha mãe. Naquele dia eu saí do meu quarto, fui lá, abracei minha mãe, meu relacionamento com ela mudou. Extremamente. Ela fumou durante 15 anos. Isso estava acabando com ela e tal. E ela tinha recém-parado, ela passou por crise de depressão. Eu vi minha mãe quase morrer numa cama por abstinência. É complicado. Foi difícil, assim, sabe? E ela venceu tudo isso. Sem nada, assim. Ela simplesmente decidiu parar. E Deus agiu muito na minha casa. A gente vê que hoje, né, a família, assim, é muito afetada. A maioria dos meus amigos tem ou os pais separados, ou alguma coisa. Cara, eu andei na beira disso. Da minha família se destruir, entre aspas, né? Não tô falando que a família separada é uma família destruída, mas isso afeta os filhos, isso afeta tudo. Todos. E a gente andou na beira. A partir daquele momento que eu tive com Nossa Senhora, cara, as coisas estabilizaram. Glória a Deus. A Clara conheceu minha família agora, é inacreditável, assim. Lógico, tem problemas, tem tudo, mas você chega na minha família, você vê assim, cara, um casamento de 33 anos... Dá certo. Que dá certo, sabe? Eles reclamam um do outro? Reclamam. Brigam? Brigam. Todo mundo é chato, né? Faz parte, convivência, né? Todo mundo tem um lado insuportável, Mas né? eu aprendi uma coisa, assim, sobre Maria, né? Eu não tô fazendo apologia nem nada, assim, a quem tem as suas crenças e tudo mais. Mas eu acredito que só uma mãe, ela tem o poder de reunir uma família. Amém. Né? A gente aprendeu isso. Se dentro de uma família de 10 filhos morre a mãe, os filhos se espalham porque o pai não tem essa... O homem, ele tem essa dificuldade, ele vai ficar aqui, vai ficar... Agora, se numa família de 10 filhos morre o pai, a mãe, ela consegue reunir todos os filhos. É verdade. Eu tenho essa experiência na casa do meu pai. Ela já reúne com o pai vivo, né, cara? Exato. Ela que faz toda a parada acontecer. Então ela tem né? isso. E naquele dia, sem perceber, não foi algo assim intencional, que eu falei assim, Nossa Senhora, eu tô me consagrando a Jesus pelas suas mãos porque eu quero que minha família fique unida. Não, eu simplesmente conheci ela de verdade, sabe? Vi quem ela era com os olhos de Jesus. Ao invés de olhar com os meus olhos para Nossa Senhora, porque se eu olhar com os meus olhos, nossa, é uma mulher como eu, nasceu... Eu vou colocar um monte de defeito, porque o meu olho é humano, meu olho cara, eu sou miserável. Eu sou limitado. Eu comecei a olhar para ela com os olhos de Jesus. Amém. Que era Deus. Imagina como que Deus olhou para Maria, cara. Amém. Para falar assim, não, essa mulher tem capacidade de durante 9 meses gestar uma glória que o céu não consegue segurar. A palavra vai dizer que a glória de Deus nem o céu dos céus consegue segurar. E o ventre daquela mulher segurou por 9 meses. gestou e gerou essa glória. Imagina, cara. A mulher é poderosa, Forte. né? Cara, muito ela foda. tem esse dom, ela tem isso, cara, dela. Não Foi- tem como não amar. Não tem, pra mim não tem como. Isso aconteceu com você mais vezes? Foi uma vez única, assim? Poderosíssima, assim, foi uma vez só. Mas daí depois ela se tornou presente na minha vida, assim. Eu não abuso, mas tudo que eu peço pra Nossa Senhora, ela me concede. Esse choro é bom, né, cara? Eu tô lembrando desse choro acontecer comigo, assim. É bom. É um choro E que é um choro que... Lava né, a alma, cara, literalmente. eles chamam Te dá paz depois, choro de né? lágrima quente. Não sei se você já teve esse choro de lágrima quente. Que tem o choro, né? Que você tá lá comovido com alguma coisa, assistiu um documentário, né? Aquele choro. E tem aquele choro que a lágrima desce quente, assim, ó. Esse é o choro que, segundo os judeus e tudo mais, é o choro que Deus, ele colhe. E que no dia do juízo ele vai mostrar pra você, ó, eu colhi esse teu choro aqui. Eu tava lá com você, eu vi. Talvez por causa desse choro, você entra
ou no paraíso, né? Não é por Glória a merecimento, Deus. é graça. Mas é porque você também tem que aceitar isso. Esse choro, você pode, é o que você falou, você pode segurar ele às Pode. vezes, né? Ou deixar ele acontecer. E aí quando você se sente pronto, não sei se você sente isso, se você tá pronto ou não. Às vezes você não tá nem pronto e acontece também. É verdade. Porque ele só vai acontecer e você não sabe quando é isso. Exato. Muita gente, às vezes, se teve esse momento, não enxergou que passou por isso e seguiu uma vida normal. Sim, teve muita gente. Quando que a passou por gente isso. faz os nossos shows, eu sempre começo dizendo pro pessoal, vocês têm duas opções. Ou vocês vão ser aquele cristão que vê a glória de Deus chegando e você não vai ligar pra ninguém, você vai agarrar a glória de Deus e vai viver esse momento. Ou você vai ser aquele cristão que vai orar com o olho fechado e o outro aberto e vai ver a glória passar e não vai agarrar ela. E tá A tudo gente tem bem. essas opções, E Deus né? ele tem misericórdia para esses dois. Deus Amém. ele tem isso. Verdade. Só que quando eu tô nesses lugares, eu quero sempre participar. A primeira vez Eu que eu me aproveito desliguei do resto e participei, cara, não tem como você querer, tipo, só ficar olhando, assistindo. Né, cara, é diferente. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.